Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ibra do SPFC TV, o canal secundário do Ibra do São Paulo. Galera, ontem no final da tarde nós fizemos uma live aqui no meu canal para falar sobre essa nova era de Hernan Crespo no São Paulo e eu gostaria de convidar vocês para assistir ao replay da live. Foi muito boa. Então, vamos para as notícias. Eu quero primeiro falar sobre a situação financeira do São Paulo e um episódio que aconteceu há 2 anos, no qual o São Paulo deixou de ganhar mais de 200 milhões de reais. O Casares ele afirmou que abriu mão de 3 propostas que tinha sobre a mesa que somavam 35 milhões de euros em 2023. Os jovens em questão eram Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor. Então ele falou o seguinte, o porquê que ele recusou essas propostas. Abre aspas. Segurei pela final em setembro. Poderia ter perdido o título? Poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então, recusei as propostas que somadas chegavam a 35 milhões de euros por Pablo Maia, Wellington e Nestor. Falei, vou vender lá em janeiro. O que aconteceu? Se estouraram. Tive que assumir o déficit. Fazer o quê? Ou seja, esse é o argumento que a diretoria dá. Fazer o quê? Enfim, o que eu posso dizer é o seguinte. São Paulo poderia ter perdido sim o título da Copa do Brasil. Poderia. Não perdeu graças ao trabalho que o Dorival Júnior fez. A diretoria não teve mérito nenhum. Não é porque a diretoria deixou de vender 3 jogadores que a diretoria teve mérito na conquista da Copa do Brasil. Não teve. E até hoje não tem mérito, nem nas vitórias que o São Paulo tem. Essa é a verdade. Tudo isso é esforço técnico. Não tem nada de esforço do Casares. O Casares, ele gosta de se aparecer, tirar foto com os jogadores e falar, ó, essa é a minha base. Como diz o Rony, ele tem o papagaio de pirata no ombro dele, ele fica que nem um papagaio de pirata e fala, essa é a minha base. Vamos lá, agora vamos falar sobre reforma do Morumbi. São Paulo pode ver reforma do Morumbi cair após um acordo anunciado por Júlio Casares. Então, o clube divulgou a prorrogação do acordo com a Live Nation, produtora de eventos que traz artistas internacionais para se apresentar no Morumbi até 2031. Na prática, o acordo vai estender o vínculo até o ano seguinte ao do centenário. Então, está aí uma informação trazida por Rafael Emiliano. Segundo o jornalista, esse acordo ele pode ter o desfecho de suspensão dos planos do novo Morumbi com a W Torre. Porque os shows trazidos pela Live Nation para o estádio, eles dobraram a receita com o estádio em 2024. Enfim, então acredito que essa extensão da parceria com a Live Nation, ela vai adiar a reforma do Morumbi. Enfim, são coisas que acabam atrapalhando os planos traçados pelo clube. Por quê? O São Paulo ele fechou um acordo com uma organizadora de eventos. E o Morumbi não vai ser reformado. Ou seja, o que importa? O que será que realmente importa para esse pessoal? É a melhoria da nossa casa? Ou é receber o dinheiro dessas produtoras? Porque não adianta nada, por exemplo, é só pegar o que aconteceu naquele jogo do São Paulo, que o Luca fez o gol. Acho que foi contra o... Não sei se foi contra o Libertad, eu não lembro qual time que foi. Acho que foi contra o Libertad em casa, né? Que a gente tomou um gol. Em casa entrou o Luca e fez o gol de empate, que evitou que o São Paulo tivesse uma derrota. Se eu não me engano, foi essa a partida. A placa de ferro caiu na torcida, que estava embaixo. Enfim, é só um exemplo do que deveria ser prioridade no clube e acaba não sendo prioridade. A reforma do Morumbi é importante. Precisa se fazer inúmeras melhorias no estádio, inclusive para receber os shows. Já pensou, os caras estão recebendo show no Morumbi, a Live Nation, aí acontece outro acidente desse no Morumbi? Então eu acho muita negligência, muita irresponsabilidade, sabe, por parte da diretoria de ficar postergando a reforma do Morumbi.
Ficou claro com aquele episódio que teve na Libertadores que o Morumbi tá caindo aos pedaços, gente. Entende? Tá caindo aos pedaços, entende? Senão não teria caído aquela placa de ferro em cima daqueles torcedores que foram internados posteriormente. O pai teve traumatismo craniano, foi operado, enfim. Cara, é muita negligência. Coloca a segurança em risco não só de torcedores que vão frequentar o estádio, mas também de quem vai assistir os shows no estádio. Então a reforma do Morumbi ela é estritamente necessária, cara. E já passou do tempo de acontecer essa reforma. Eu não sei o que eles estão esperando para fazer isso. Você concorda com essa atitude da diretoria de adiar a reforma do Morumbi, deixar a reforma do Morumbi para lá? Comente e deixe a sua opinião. Agora vamos falar aqui sobre o retorno de alguns jogadores. Estamos falando aqui sobre Lucas Moura. Ele voltou a correr no gramado e pode reforçar o São Paulo na volta do Brasileirão. E também tem o Ferreirinha. Ele teve uma lesão na face plantar do pé esquerdo. Não atua desde maio, também há uns 7 jogos. Ele também tinha sido poupado por sobrecarga muscular. Então, eu acredito que esses 2 jogadores devem estar retornando em breve, né? Eles só precisam se recondicionar para poder voltar a serem relacionados para a partida. Precisam se recuperar das suas lesões. Vamos falar agora sobre o acordo assinado, né? O São Paulo ele definiu o valor e vai ter bônus milionário com Ângelo. O Tricolor ele assinou um contrato para finalizar a negociação de 5 milhões de euros. O atleta só vai deixar o clube quando completar 18 anos. Então, qual que é a intenção da diretoria nesse período? Eu já havia lido essa matéria há um tempo atrás e agora parece que nós temos mais informações, que é a assinatura desse contrato. Qual a intenção da diretoria? Fazer com que o time profissional do São Paulo aproveite o atleta agora. Então quer dizer o seguinte, primeiro vende o atleta, depois coloca para jogar? Não tem sentido. Não tem sentido uma manobra dessa. O São Paulo ele pode ter um bônus caso o Ângelo tiver uma alta minutagem. É um bônus de 2 milhões de euros, ou seja, 12,9 milhões de reais antes de deixar o clube, né? E o Tricolor ele vai manter 12,5% dos direitos econômicos para uma venda futura. O clube ele vai receber metade do valor até 26 de julho. São 2.000 minutos que o Ângelo precisa disputar no profissional do São Paulo para o São Paulo receber esse bônus de 2 milhões de euros. Agora vamos falar sobre Juan Tressoldi. Mais uma vez, Juan Tressoldi toma as páginas jornalísticas e o feed do YouTube. O São Paulo ele tem feito um esforço violento para poder manter o Juan Tressoldi no elenco e desconsiderando totalmente o período que o jogador poderia ficar sem jogar. O São Paulo quer manter o Juan Tressoldi no departamento médico, no resort tricolor, mesmo sem jogar. Eu acho que é totalmente desvantajoso. O Juan Tressoldi não deve permanecer no São Paulo, na minha opinião. Se eu fosse dirigente hoje, eu falava, não, pode ir embora, vai se tratar no Sassuolo, nós temos a base, nós temos nossos zagueiros, a gente consegue se virar, porque eu acho que é um negócio que não vale a pena. As decisões que a diretoria vem tomando, muitas vezes eles trocam as bolas, e nessas trocas de bolas, galera, é que o torcedor acaba engolindo o sapo. E eu pergunto para vocês, como é que pode, pessoal? Como pode dirigentes como esses, como é que pode ter voto para ser reeleito se não tem o apoio da torcida? Como pode? Explique isso para mim. Nenhum torcedor gosta do Casares, do Belmonte. As viúvas são 2, 3 gato pingado aí, das organizadas, da Independente. Todo mundo sabe disso. Que o torcedor em si, o torcedor raiz, o torcedor fiel, aquele que não faz parte de organizada, ele não tá com o Casares e nem com a Panela, galera. Então, e muito menos com o Belmonte, né? O Belmonte, eu acho que o pessoal sente uma repulsa muito grande pelo Belmonte. Muito grande. Não só o torcedor, mas dentro da própria diretoria, entre os conselheiros, né? Ninguém quer o Belmonte presidente. Mas uma coisa é certa. Nós queremos mudança.
Nós queremos mudança no São Paulo, então vamos torcer para que o Hernan Crespo ele consiga fazer um bom trabalho. Já é o primeiro ponto. Ele fazer um bom trabalho, ele tomar as rédeas desse elenco, ele acabar com essa panela e pelo menos fazer o São Paulo conquistar um título importante esse ano. Um título. Aí os problemas vão começar a se resolver. A coisa vai começar a encaminhar. Eleição, ano que vem, eu sinceramente penso, eleição no São Paulo. Eleição no São Paulo, eu penso que o torcedor raiz, ele deveria se unir com outros torcedores e criar uma terceira frente. Uma terceira, não posso dizer organizada, mas uma torcida alternativa. Uma torcida que não segue ordens de ninguém. Uma torcida que seja de fato independente. Né? Uma torcida que proteste, que tenha iniciativa. Enfim, é isso que falta no São Paulo. No Corinthians, tem torcedores que por conta própria resolvem alguns problemas no clube. Questionam jogadores, colocam contra a parede dirigentes, presidentes. Por que no São Paulo não pode ter? Por que a nossa torcida ela é tão passiva com esses problemas? E o resultado está aí. Uma situação que nunca saiu do poder do São Paulo. Nunca, nunca, galera. Pensem a respeito disso. Se alguém tiver alguma ideia de projeto a respeito de torcida, pode me informar aqui nos comentários que eu espalho para a galera, beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer. Desculpa o vídeo longo, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente deixando sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares. O mais importante, traga um torcedor para o canal Ibra do São Paulo. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, galera.